Orgulhe-se dos frutos produzidos pelos seus investimentos pessoais, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. 2 Tessalonicenses 1, versículo 4. 30 de agosto. Você já esteve tão orgulhoso de alguém a ponto de querer simplesmente gabar-se e vangloriar-se dele durante alguns minutos? Quando você investiu muito de seu tempo, talentos e energia em pessoas a quem você ama, e depois as vê prosperando e crescendo fortes no Senhor, é normal você querer gritar e alegrar-se com isso. É assim que minha esposa e eu nos sentimos quando vemos nossos filhos. Eles são fortes no Senhor, ativos em seu serviço e comprometidos com fazer o que Ele quer que eles façam. Como pais, nosso coração fica simplesmente entusiasmado e temos todo o direito dado por Deus de nos orgulharmos deles e de sermos gratos pelo que está acontecendo na vida deles. Eles são diligentes, sérios e não se dispõem a ceder à fadiga ou ao desânimo. Simplesmente continuam marchando adiante como soldados. É claro que nos orgulhamos de nossos filhos e temos todo o direito de nos sentirmos assim. Sentimos o mesmo a respeito dos homens e mulheres que discipulamos e sobre os quais derramamos nossa vida ao longo dos anos. Quando vieram a nós, muitos deles eram jovens e inexperientes, mas com muita fome de crescer e aprender. Estavam dispostos a ser ensinados, corrigidos e instruídos e a pagar o preço elevado que exigimos deles. Nós não estávamos interessados em desenvolver apenas crentes, estávamos trabalhando para produzir verdadeiros discípulos. Por isso, quando os vemos firmes em seus próprios ministérios, firmes na fé e crescendo em graça, sabedoria e misericórdia, isso simplesmente emociona nosso coração. Ao escrever para os Tessalonicenses, Paulo estava tão orgulhoso deles e do modo como caminhavam com fé e paciência que disse: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Quero que você perceba que Paulo declarou quão orgulhoso estava dos Tessalonicenses. Ele disse: nós mesmos nos gloriamos de ou por vós nas igrejas de Deus. Nessa frase, Paulo usou a palavra grega egkalkaomai. Essa é a única vez em que ela é encontrada no Novo Testamento, embora fosse frequentemente usada na literatura secular da época. Significa gabar-se, vangloriar-se, louvar ou falar palavras elogiosas. Paulo estava orgulhoso dos Tessalonicenses. Como o pai espiritual deles, estava emocionado com o crescimento que eles estavam vivenciando. Esse é um tipo saudável de orgulho, o mesmo tipo de orgulho que um pai sente por seus filhos quando eles se saem bem. Ele prosseguiu, listando os motivos para estar tão orgulhoso deles. À vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Analisemos cada uma dessas palavras. A palavra constância é uma das favoritas nas epístolas de Paulo. É a palavra grega composta upomene, que retrata alguém que está sob uma carga pesada, mas se recusa a parar, a dobrar-se ou render-se porque está convencido de que o território, a promessa ou o princípio atacado lhe pertence legitimamente. Essa palavra indica uma recusa de desistir e uma determinação a receber o que é prometido ou esperado.
A versão King James da Bíblia a traduz como paciência, mas perseverança seria um significado melhor. Esta palavra nos diz, em primeiro lugar, que os tessalonicenses estavam sob forte pressão. Viviam em um ambiente agressivamente anticristão. Todos os dias de suas vidas, eles eram afrontados e atacados por sua fé. Contudo, independentemente de quão grave a pressão se tornasse, eles recusavam a render-se àqueles ataques ou a admitir a derrota. Paulo estava orgulhoso deles por sua convicção de permanecerem firmes e inabaláveis a despeito do que estavam enfrentando. Depois, Paulo disse estar orgulhoso deles por sua fé. A palavra grega para fé é pistis. A sua exata natureza, traduzida como fé, denota uma força agressiva que é direcionada para frente, nunca passiva ou retrógrada, mas sempre avançando para obter ou atingir um alvo ou objetivo específico. Isso significa que os tessalonicenses nunca recuaram ou retrocederam, simplesmente porque encontraram tempos difíceis ou penosos. Em vez disso, sua fé era como uma flecha que havia sido lançada e não podia ser trazida de volta, constantemente avançando para tomar posse das promessas de Deus. Paulo reconhecia que essa era uma fé verdadeira e estava orgulhoso dos crentes de Tessalônica por nunca desistirem das promessas de Deus. Paulo prosseguiu, descrevendo a intensidade dos problemas que os tessalonicenses estavam enfrentando. Ele menciona isso porque os problemas deles não eram normais, e sim do tipo mais grave e difícil. Paulo usou a palavra perseguições para descrever os eventos que estavam se opondo a eles. Essa é a palavra grega dioko, comumente usada nas epístolas de Paulo, que significa procurar, perseguir ou buscar agressivamente. Essa palavra foi inicialmente usada como um termo de caça para indicar os atos de um caçador que se esforça para perseguir, aprender, capturar ou matar um animal. Sendo assim, ela pode ser traduzida como caçar. Essa mesma palavra é também traduzida como perseguir em todo o Novo Testamento, indicando a natureza brutal da perseguição vivenciada pela igreja de Tessalônica. Eles eram perseguidos cruel e implacavelmente. Como se isso não bastasse, Paulo nos informa que os tessalonicenses haviam sofrido algum tipo de tribulação com um risco de morte. A palavra tribulações provém do grego tilipsis, uma das favoritas de Paulo ao descrever os difíceis eventos que ele e sua equipe encontravam no ministério. Essa palavra grega, tilipsis, é tão forte que não deixa espaço para interpretar mal a intensidade daquelas perseguições. Transmite a ideia de uma situação de alta pressão. Um estudioso diz que a palavra tilipsis foi usada primeiramente para descrever o ato específico de amarrar uma vítima com uma corda, deitá-la de costas e, em seguida, colocar uma enorme rocha sobre ela até seu corpo ser esmagado. Paulo usou essa palavra para nos alertar sobre momentos em que ele ou outros estavam passando por situações difíceis e esmagadoras que teriam sido insuportáveis, intoleráveis e impossíveis de sobreviver se não tivessem tido a ajuda do Espírito Santo. Nessa passagem, porém, Paulo usou essa mesma palavra para nos dizer o que os crentes de Tessalônica haviam sofrido. Conforme mencionado acima, seus problemas não eram normais, mas da mais séria natureza. Sem a ajuda do Espírito Santo, aquilo teria sido suficiente para esmagá-los, mas eles não foram esmagados. Ainda andavam por fé, estavam avançando para obter as promessas de Deus e estavam crendo na vitória. Depois, Paulo usou a palavra suportais
para indicar a atitude com que eles haviam enfrentado aqueles obstáculos e momentos de oposição. A palavra suportar provém do grego anekomai, que significa suportar pacientemente, aguentar ou ter uma atitude tolerante para com alguém ou algo. Contudo, não retrata o sofredor como alguém que simplesmente se rende à derrota, e sim como alguém que exibe uma atitude de coragem e resistência a tais forças negativas. Juntando-se tudo isso, segundo a Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, poderia ser traduzido assim: estamos tão impressionados com o que Deus fez entre vocês que, quando contamos sobre isso a todas as igrejas de Deus, somos totalmente fanfarrões. Nós lhe contamos orgulhosamente sobre sua recusa a se dobrar diante da pressão, sua determinação de nunca abandonar ou desistir do que lhes pertence, seu compromisso de permanecerem persistentes independentemente de quão pesado seja a carga e sua determinação de aguentarem firmes até suas esperanças se realizarem. Nós também lhe contamos como a sua fé permaneceu poderosa e direcionada para a frente, independentemente das provações que vocês experimentaram, como os momentos em que vocês foram caçados como animais e perseguidos implacavelmente. Sua fé ficou à frente, apesar das situações horrivelmente difíceis, com risco de morte e terrivelmente estressantes que vocês sofreram, mas às quais resistiram firmemente. Não sei quanto a você, mas quando eu leio tudo isso, quero ter certeza de que pertenço às fileiras dos Tessalonicenses. Vive em nós o mesmo Espírito Santo que vivia dentro dos crentes de Tessalônica. Se eles conseguiam viver de forma tão triunfante para o Senhor, em sua difícil posição, você e eu podemos tomar a decisão de viver vitoriosamente para Jesus Cristo em nossas situações também. Amém? Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me a investir minha vida em pessoas que ficarão fortes e produzirão bons frutos. Quero entregar minha vida a pessoas que farão algo neste mundo. Quero saber que fiz diferença na vida de alguém que fará diferença na vida de outros. A última coisa que quero é ter vivido esta vida sem fazer um investimento pessoal em outra pessoa. Por isso, ajuda-me a identificar as pessoas a quem tu queres que eu sirva. Então, dá-me a sabedoria e a graça necessárias para eu me colocar ao lado delas e compartilhar com elas o tesouro que tu puseste em mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir: quem é a pessoa ou o grupo de pessoas que Deus o chamou a discipular? Se você não está discipulando alguém ativamente neste momento, qual é o motivo? Como lhe afeta ver que aqueles a quem você dedicou sua vida estão indo bem e se fortalecendo no espírito? Isso faz com que você se sinta orgulhoso, estufe o peito e alegre-se no Senhor por bons frutos estarem sendo produzidos neles? Você dedica tempo a fazer com que esses indivíduos saibam quão orgulhoso você está deles? Quanto tempo faz que você pôs seu braço no ombro de alguém e lhe fez saber quão satisfeito você está com o que vem acontecendo na vida dele? Curte, comenta e compartilha. Até o próximo devocional.